Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, depois deste simpático intervalo de stand-up comedy, vamos regressar ao debate. O nono orçamento de António Costa é igual aos anteriores. Na continuidade da governação socialista, não tem estratégia nem rumo para o país. Limita-se a usar a voracidade na cobrança de impostos sobre os portugueses para ir colocando os remendos sobre os problemas. Peço desculpa de interromper. O grupo parlamentar do Chega, se quer estar neste plenário, tem que respeitar os oradores. Senhores deputados, uma coisa é fazer à partes, outra coisa é tentar interromper sistematicamente a intervenção, seja quem for. Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, peço desculpa em nome da Assembleia e faça favor de prosseguir. Muito obrigado. E peço aos serviços que reponham o tempo a zero para que o Sr. Deputado possa fazer a sua intervenção nas condições da dignidade que merece. Este Governo limita-se a número e táticas para o dia seguinte. Em setembro, levámos a debate uma redução do IRS já para 2023, por via dos 4 mil milhões de euros cobrados a mais este ano, face ao previsto no orçamento para 23. O Partido Socialista chumbou. Agora, com truques e habilidades, vemos o Primeiro-Ministro a querer subverter o debate. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a obtenção do equilíbrio orçamental, mesmo que seja conjuntural, é sempre positivo. Se há algo que o país conquistou nestes últimos 10 anos, foi a consciência que as contas públicas equilibradas são condição necessária, mas não suficiente, para o desenvolvimento económico. Felizmente para Portugal, o PS também percebeu esse facto. No passado, quando o PS não olhou para as contas públicas, o país e os portugueses sofreram muito. Sofreram com Guterres em 2001, deixando um pântano e um déficit excessivo, sendo Portugal o primeiro país da zona euro a violar a regra do déficit. Sofreram com Sócrates em 2009-2011, que afundou Portugal na pré-bancarrota, culminando no pedido de resgate financeiro à Troika, feito por esse Governo. Sempre que o PS governou no passado, as contas públicas derraparam e o país e os portugueses passaram, por causa disso, tempos muito difíceis. O PSD mantém a posição e os ideais de sempre, rigor orçamental e controle das contas públicas. Quem mudou de posição foi o PS. Ainda bem, mais vale tarde do que nunca. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este não é um orçamento de verdadeira consolidação orçamental. As contas públicas estão apenas de forma conjuntural, com um saldo equilibrado. Não nos deixemos enganar. Para alcançar isso, o Governo Socialista aumentou brutalmente a cobrança de impostos, reduziu o investimento público e degradou os serviços públicos. Entre 2016 e 2019, o Governo reduziu o déficit em 3 pontos percentuais do PIB. Fê-lo numa conjuntura económica extremamente favorável. Crescimento económico na Europa, um boom do turismo imobiliário em Portugal e uma política monetária do Banco Central Europeu colocou as taxas de juros negativas. Se somarmos a redução da despesa com juros, o aumento dos dividendos e IRC do Banco de Portugal, o aumento da carga fiscal, a redução do investimento público e o aumento das cativações, temos praticamente a totalidade da redução do déficit em 3 pontos percentuais entre 16 e 19. Uma consolidação orçamental conjuntural e não estrutural não pode ser chamada de contas certas. Agora, entre 2022 e 2024, temos uma consolidação orçamental à custa de uma carga fiscal recorde. O Governo apenas reduz o déficit porque cobra demasiados impostos aos portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, se o objetivo de contas públicas equilibradas está correto, a forma de lá chegar deste Governo não podia estar mais errada. Este orçamento tem 4 pecados capitais. O primeiro é o fraco crescimento económico. E ainda hoje temos notícias de que no terceiro trimestre o PIB caiu em cadeia 0,2. Sem crescimento económico não haverá criação de riqueza. Permita pagar melhores salários e ter as receitas fiscais para melhorar os serviços públicos,
sem precisar de asfixiar as famílias e as empresas com impostos exagerados. E não me refiro apenas aos últimos 25 anos. Nesse período, Portugal cresceu em média 0,7% ao ano. Falo sobretudo dos últimos 8. Até 2018, o crescimento económico não foi mais do que recuperar a quebra do PIB entre 2008 e 2013, em resultado da crise financeira e da pré-bancarrota do país, da responsabilidade do PS. O Governo teve, entre 2016 e 2019, uma conjuntura extremamente favorável, mas desperdiçou essa oportunidade, tal como o Partido Socialista já havia desperdiçado a oportunidade entre 96 e 2001. Entre 2016 e 2019, Portugal teve o segundo pior crescimento económico dos países da coesão. Entre 2016 e 2023, Portugal cresceu a uma média anual de 2%. Os restantes 14 países da coesão cresceram em média 3% ao ano. Para 2024, Portugal é dos países da coesão com menor crescimento. Bem pode o Primeiro-Ministro falar do crescimento anterior a 2016, mas não deve ignorar os anos difíceis da crise e o resgate da Troika que o Governo do Partido Socialista nos trouxe. Também pode o Primeiro-Ministro falar de crescimento acima da média europeia, esquecendo 2 factos. As grandes economias têm crescido muito pouco e o segundo, o crescimento de Portugal, é somente umas décimas acima dessa média, muito pouco para quem está tão atrasado no desenvolvimento económico e no nível de vida dos cidadãos. A verdade é só uma. Com este nível de crescimento económico, os portugueses estão condenados a salários baixos e ao empobrecimento. Este patamar de crescimento económico mostra bem a ambição do PS e do Primeiro-Ministro para o país. Pouquinho. O segundo pecado é o da voragem fiscal. Todos os anos o orçamento promete reduzir a carga fiscal para depois a execução mostrar um aumento. Todos os anos o Governo vende a ilusão dos impostos mais baixos para depois os portugueses acordarem com a dura realidade, uma carga fiscal mais alta. A carga fiscal passou de 34,4% do PIB em 2015 para 37,4% do PIB no próximo ano de 24. Em 8 anos subiu 3 pontos percentuais do PIB. Em 2024, o Governo do Dr. António Costa cobrará só em impostos mais 24 mil milhões de euros do que o que foi cobrado em 2015. E existe uma mistificação em que o Partido Socialista e o seu Governo se especializaram nos últimos anos sempre que se fala de carga fiscal. A carga fiscal a aumentar significa que a receita de impostos e contribuições cresce acima do PIB, isto é, da riqueza criada pelas famílias e empresas, do emprego e das remunerações. Quando a carga fiscal cresce, uma parcela maior de rendimentos das famílias e empresas vai para pagar impostos e contribuições. Uma parcela maior é subtraída ao rendimento das famílias. Afirmar neste contexto que os impostos baixam é pura mistificação, é falso. Os impostos não baixam se a parte do rendimento que a sociedade lhe consagra aumenta. Basta de ilusionismo. E não vale a pena dizer que a carga fiscal em Portugal é inferior à média europeia. O PIB per capita também é. O que significa que o esforço fiscal é superior, mais precisamente 17% maior que a média europeia. Os portugueses pagam cada vez mais impostos, mas recebem cada vez menos do Estado. O terceiro pecado capital é o do baixo investimento público. Desde 2016, este Governo, só em 2021, conseguiu ultrapassar o investimento público registado em 2015 de 2,3% do PIB. Em todos os anos, até 2021, o investimento público abaixo deste valor. Todos os anos, o orçamento promete aumentar muito o investimento público para depois ter baixíssimas taxas de execução. Todos os anos, o Governo vende também a ilusão de mais investimento público, para depois acordarmos com a dura realidade de que pouco, muito pouco, é realizado. Entre 2016 e 2023 ficaram 5,5 mil milhões de euros de investimento público por concretizar. E sem o PRR, o investimento continuaria abaixo de 2% do PIB, insuficiente para repor a depreciação do estoque de capital. O quarto pecado capital é o da degradação dos serviços públicos. Na saúde, é hoje evidente o falhanço da política seguida nos últimos 8 anos. Assistimos ao caos nos hospitais e urgências, com graves consequências para os portugueses. Assistimos ao diretor executivo que supostamente vinha reformar o SNS
a lançar um apelo desesperado sobre o que se pode passar já em novembro, já a partir de amanhã. Com o encerramento de urgências, o aumento das filas de espera para consultas e cirurgias e falta de profissionais de saúde, os portugueses não conseguem ter hoje acesso aos cuidados de saúde que precisam, nem em quantidade, nem em qualidade. Há hoje mais 600 mil portugueses sem médico de família do que em 2015. As listas de espera de cirurgias e consultas são hoje maiores do que em 2015. Há menos consultas presenciais do que em 2015. O Governo anuncia que há mais profissionais de saúde e que o orçamento da saúde cresceu desde 2015. Mas esquece que grande parte desse crescimento nominal da despesa consumiu-se no aumento dos preços, na mudança da lei das 35 horas e na reversão dos cortes de salários da função pública, tinham sido feitos por um governo do Partido Socialista que levou o país ao resgate financeiro em 2011. Sr. Primeiro-Ministro, quando se atira dinheiro para cima dos problemas, uma das duas coisas desaparece, só que raramente é o problema. A saúde está hoje pior do que estava em 2015, mas agora o Primeiro-Ministro já reconhece que é um problema de gestão. Sim, da má gestão socialista desde 2015. E o mesmo se passa com a escola pública, os transportes, a justiça, a segurança e até, pasme-se, a defesa. A área de soberania da defesa está hoje sem meios humanos e equipamentos para realizar as suas funções mais básicas. Depois de 8 anos de governo PS, em que o denominador comum foi o desinvestimento e as cativações, temos os serviços públicos mergulhados no caos e na inoperância. Os portugueses pagam impostos máximos para receberem em troca serviços públicos mínimos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este é mais um orçamento de empobrecimento e de aumento da dependência do Estado. Um país cada vez mais desigual que gera mais injustiças. Um país pobre em que o interior está cada vez mais desertificado e abandonado. Um país pobre onde metade dos portugueses ganham até 1.000 euros. Um país pobre onde 3 em cada 4 jovens ganham até 1.000 euros. Um país pobre que enfrenta um longo inverno demográfico. Um país pobre onde 4 em cada 10 portugueses estão em risco de pobreza. E onde 2 milhões de portugueses, mesmo depois das prestações sociais, são pobres. Um país pobre onde 1 em cada 5 portugueses que trabalham, ainda assim são pobres. Um país indigno, onde 1 em cada 5 crianças vive na pobreza. Este é o resultado da incompetente governação socialista. Um país cada vez mais pobre. O elevador social está avariado e os nossos jovens não têm esperança no futuro. São 900 mil portugueses a viver do salário mínimo. O salário mínimo sobe e bem, mas não é acompanhado pelo salário médio e pela mediana de salários. A diferença entre o salário mínimo e a mediana de salários é cada vez menor, conduzindo a um nivelar por baixo. Em 22 países da OCDE que existem dados disponíveis, em 22, Portugal tinha o 10º pior salário mínimo, mas tinha o 4º pior salário médio. Atrás de nós só a Grécia, a Eslováquia e a Hungria. Isso resulta de, neste conjunto de países, Portugal ter também a 4ª pior produtividade da economia. Aumentar os salários depende de aumentarmos a produtividade, que é muito baixa, e de crescimento económico, que tem sido medíocre. Temos de aumentar a produtividade para podermos aumentar os salários, as pensões, as prestações sociais e os recursos para os serviços públicos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, dizia o Ministro da Economia há 2 semanas: o PSD tem boas propostas, vamos falar. Fim de citação. Mas, infelizmente, este Primeiro-Ministro e este Governo vivem fechados sobre si mesmo, incapazes de resolver os problemas dos portugueses. Vivem altivos, no alto da sua maioria. A maioria absoluta do quero, posso e mando. Ou, se preferirem, a maioria absoluta do habituem-se. Mas os portugueses sabem que existe uma alternativa. O PSD foi claro e apresentou as suas prioridades e medidas para este orçamento. 5 prioridades consubstanciadas em 12 medidas. Primeira prioridade, aumentar o rendimento das famílias, através da redução do IRS até ao 8º escalão e a criação de uma taxa máxima de IRS 15% para os jovens até aos 35 anos, reduzindo a 1/3 a tributação atual dos jovens. Segunda prioridade, aumentar a produtividade da economia portuguesa, através da isenção fiscal aos prémios de produtividade por desempenho até 6% da remuneração base anual e uma descida do IRC de 21% para 19%. Terceira prioridade, saúde, através de 2 medidas: garantir acesso a um médico de família a todos os portugueses e contratualização direta com os setores público, social e privado para acabar com as listas de espera que
que ultrapassem os limites clinicamente aceitáveis, os tempos máximos de resposta garantida, seja para consultas, cirurgias ou exames complementares. Quarta prioridade, habitação, com 3 medidas. Um programa de apoio à compra de primeira casa pelos jovens, um mecanismo temporário de fixação da prestação à habitação e um programa transitório durante 5 anos de redução da tributação sobre a habitação. Quinta prioridade, educação, através de 3 medidas. Recuperação do tempo integral do serviço dos professores em 5 anos. Criação de uma dedução em IRS a despesas de alojamento dos professores que se encontrem a mais de 70 km da sua área de residência. Recuperação das aprendizagens através do reforço dos créditos horários, de modo a apoiar os alunos com maiores dificuldades que estão literalmente a serem deixados para trás. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Dr. António Costa não governa há 8 semanas, nem há 8 meses. Governa há 8 anos. Assim, basta desculpas, de promessas, de planos, de PowerPoints, de propaganda e de culpar o passado. Este é mais um orçamento socialista que falha nas mudanças estruturais que o país precisa. Os mais de 20 anos de estagnação económica não são uma fatalidade, são uma consequência. Nos últimos 28 anos, o Partido Socialista governou 21 e o PSD governou 7, mas sempre em emergência financeira, deixada em 2002 por António Guterres e em 2011 por José Sócrates. Se o país está hoje mais pobre, na cauda da Europa e com menos perspectivas de futuro, isso deve-se às políticas erradas do Partido Socialista. É que o PS só quer ser poder, mas sem ser governo. É incapaz de fazer as reformas e as mudanças estruturais. Mas há uma alternativa. Como tem ficado demonstrado na área social, na habitação, na educação, na saúde, nos serviços públicos, na fiscalidade, nas opções orçamentais e em muitas outras matérias. Essa alternativa é o PSD. Muito obrigado.